Carangola 2011. Em relação à radioproteção no consultório odontológico, analise. Dispositivos posicionadores para técnicas intraorais devem ser utilizados ao invés da manutenção dos receptores de imagem na cavidade oral pelo paciente ou pelo profissional. Pelo profissional nunca jamais, né, pessoal? Então, essa alternativa 1 aí já está fora do baralho. A utilização de colimadores retangulares e filmes intraorais sensibilidade do grupo F reduzem a dose de radiação do paciente. O F, pessoal, lembra que é de fast, ou seja, ele é rápido, tá? Então, realmente, ele vai diminuir a radiação do paciente. Quando não houver barreiras de proteção disponível para o operador, as instalações de sala de exame devem ser dispostas de tal forma que o profissional pode se posicionar em uma distância mínima de 1,5 metros a um ângulo de 90 a 105 graus do feixe central de raio-x. Na verdade a gente fala 1,6, né? Mas vamos ver se ele considera 1,5 aqui. Não considera, tá vendo? O método de processamento manual visual é a melhor forma de assegurar a qualidade de imagem e, com isso, um menor número de repetições? Não, jamais. Jamais. Jamais você vai ter um manual melhor do que o tempo e temperatura, pessoal. O tempo e temperatura é a melhor solução. Então, o que ele diz lá no 1 mesmo? Dispositivos posicionadores para técnicas intraorais devem ser utilizados ao invés da manutenção dos receptores de imagem na cavidade oral pelo paciente e pelo profissional. Exato, pelo profissional não pode. Então, aqui no caso, a alternativa 1 e 2 estão corretas, certo? A 3 não pode, porque está falando de 1,50 m e não é 1,50 m, é acima de 1,65 m. E a 4 está falando que o método visual é melhor. Não é melhor. O método visual é um pelo achismo. Sabe qual é o método visual? Põe no revelador, tira. Põe no revelador, tira. Põe no revelador, tira. Isso aí é achismo. Isso não é técnica adequada. Tá bom? Próxima questão. Vilhena, Rondônia, 2013. A radiografia é o registro de uma imagem pela radiação X, que, passando através de um objeto, chega a uma película radiográfica, produzindo a imagem latente. Tal imagem, para que possa ser visualizada, sofre tratamento químico, o processamento. Sobre os fatores influenciadores na produção da imagem radiográfica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A miliamperagem é o único fator regulador de quantidade de radiação X, sendo responsável, portanto, pela densidade radiográfica. Sim, é o único que regula a quantidade de raio-x. A quilovoltagem, então, isso daí já é verdadeiro. Então, já temos aí a C ou a E como alternativas, tá bom? A quilovoltagem é o fator energético responsável pelo contraste radiográfico. Também verdadeiro. A grande fonte produtora de véu na radiografia é a radiação secundária? Não necessariamente. Pode ser uma radiação que ele tomou antes, tá bom? Então, essa daí é falsa. A forma ideal de armazenamento das caixas contendo filmes radiográficos é dentro de geladeiras envolvidas em plásticos. Então, pessoal, essa questão essa questão em si, de deixar ela em geladeira e envolta em plástico, é muito conflitante, porque se você tiver uma temperatura amena, não tem por que se deixar na geladeira, tá bom? Agora vamos procurar o erro da primeira que eu falei que era verdadeira e é falsa. A miliamperagem é o único fator regulador de quantidade de raio-x, sendo responsável, portanto, pela densidade radiográfica. Miliamperagem, não é o único fator, tem o tempo. A miliamperagem por segundo. Então, não é só a miliamperagem, tem o tempo também, tá, pessoal? Desculpa. Então, a alternativa 1 realmente era falsa. Então, ficou F, V, V, V. A quilovoltagem é fator responsável pelo contraste, perfeito. A fonte produtora de véu na radiografia é a radiografia secundária, perfeito. E essa forma ideal que eu tenho dúvidas, tá? De acordo com a literatura que eles colocam, é a ideal. Mas, hoje em dia, dificilmente a gente guarda filme na geladeira, né, pessoal? Isso é uma coisa já da época da carrochinha, tá bom?